pega aqui comigo o início da mensagem. Eliezer recebe um desafio. Eliezer recebe um desafio. Eu disse aqui agora na nossa introdução do nosso tempo, nós estamos vivendo tempos desafiadores? Sim ou não? Eliezer recebe um desafio, não seria fácil. E aí quando ele encontra Rebeca, do mesmo jeito que Eliezer recebeu um desafio, apareceu diante de Rebeca uma oportunidade. Desafio e oportunidade, duas coisas que não se separam e que andarão juntas sempre. Para toda oportunidade virá um desafio precedendo. Para todo desafio terá uma oportunidade lá na frente. Guarda isso no seu coração, esse é o tema da mensagem dessa manhã. Desafios e oportunidades. O desafio que Eliezer recebeu e a oportunidade que Rebeca teve. Desafios e oportunidade. É o tema da nossa mensagem nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero começar a falar então sobre Eliezer, sobre desafios. Desafios. Você está sendo desafiado. Nós estamos sendo desafiados. Escuta bem o que eu vou te dizer. Da parte de Deus, Deus não vai colocar nada grande em suas mãos antes de você aceitar e passar por um desafio que Ele fará em você. Isso é muito forte. Nada vem de mão beijada. Sempre seremos desafiados. O que é necessário então para vencer os desafios? Porque você já foi desafiado e eu também. O desafio chega, eu aceito. Mas o que é necessário para vencer os desafios? Vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos aprender com Eliezer, ou Eliezer, com esse servo de Abraão. Desafios e oportunidades. Qual é, ou o que eu preciso, ou quais são os requisitos para vencer grandes desafios? Nós estamos sendo desafiados. Deus chama as pessoas. Escute isso. O erro que muitas vezes nós cometemos é acreditar que porque Deus chamou, já está tudo certo, tudo feito, e Ele é responsável por fazer tudo mais. Isso é uma mentira, é um engano. Deus chama, mas Ele vai colocar aquele que chamou para ser desafiado, para colocar diante dele desafios. Foi Deus que chamou Davi? Sim ou não? Foi, quando mandou Samuel, o profeta Samuel, lá na casa de Jessé, desafiou, foi um desafio. Eu estou aqui porque Deus está desafiando você a ser rei de Israel. É o desafio, o chamado. Eu estou desafiando você que você vai encarar grandes empreitadas. Eu estou desafiando você a ser um grande empreendedor. Estou desafiando você a ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Ok, isso alegra o nosso coração. Mas junto, conectado com o chamado, no pacote do chamado, tem os desafios que correspondem a esse chamado. Davi então agora tinha sido chamado, e ele entra no período do desafio. Ele é desafiado, e ele aceita o desafio. Ele teve que matar feras, ele teve que matar leões, matar ursos, e depois teve que derrubar um gigante, para poder ser aprovado no chamado. Então o que é necessário para vencer o desafio? O apóstolo Paulo foi desafiado a ser um pregador do Evangelho. Mas aí o Senhor Jesus diz: eu vou te dar um desafio a pregar aos gentios, a pregar a minha palavra. Você vai ver o quanto é e o quanto importa padecer pelo meu nome. São desafios, nada vem de graça. Nós somos desafiados o tempo inteiro. O que é necessário para vencer os desafios? Pega aqui, primeiro, aprender a assumir compromisso. Eliezer enfiou a mão debaixo da coxa. Ele poderia ter dito não, mas ele assumiu um compromisso. Eu assumo um compromisso. Aprender a assumir compromisso. Eliezer fez um juramento. Muitos não querem assumir compromissos. Muitos não querem o compromisso.
de ser o agente provedor da sua casa. Muitos não querem o compromisso de se doar, de arregaçar as mangas, de suar, de levantar cedo, dormir tarde. Muitos não querem o sacrifício, não querem o desafio, não querem assumir o compromisso, mas querem o benefício. O benefício não virá sem a nossa postura de assumir compromisso diante dos desafios da vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você responde para você mesmo. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantos projetos estão engavetados? Quantas vezes você pensou ou matriculou num curso e trancou? Quantas vezes você pensou em fazer algo, começou e não parou, e terminou? Percebe? Assumir compromisso. Para ter benefício tem que ter compromisso. Para ter benefício tem que ter compromisso. Não adianta se você não se comprometer com aquilo. O que é comprometer? É se envolver, é fazer daquilo um ideal, é fazer daquilo uma responsabilidade. O mal que nós estamos vivendo hoje, com muito amor e carinho, sem ser acusador, estou só te ensinando a palavra, é que muitas pessoas não querem assumir responsabilidades. Elas querem benefícios, mas não querem responsabilidades. É o que muitas igrejas grandes oferecem: benefício sem compromisso. É o que muitas igrejas grandes oferecem. Vem para cá na reunião X e você vai ser curado, né? Então ela vai para lá, não tem contato com ninguém, não tem compromisso com ninguém, ninguém conhece ninguém. Quando ela quiser ela vai, quando ela não quiser ela não vai, não tem compromisso. E isso é uma fantasia, um evangelho utópico. Jesus chamou a gente para ter compromisso com Ele. Quando Ele chamou 12 homens para andar com Ele, aqueles homens largaram tudo para viver com Jesus. Depois foram 70, depois eles foram embora e agora somos nós. Então, querido, tudo que você for fazer, se comprometa. Aceite o desafio e seja compromissado. Tenha responsabilidade em fazer aquilo que Deus está desafiando a você a fazer. Persevera no teu trabalho, persevera naquilo que você quer empreender, persevera naquilo que você quer fazer, persevera no teu ministério, persevera onde você está. Crie raízes, nenhuma árvore sem raiz pode frutificar. Dê tempo para criar raízes. Criar raízes fala de você estar consolidado em um solo, que vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tufão, e muitas vezes você vai, porque está agarrado com raiz, você não sai, você não desconecta do compromisso, você não se desconecta do desafio. Os desafios virão diante de nós, e durante o percurso do desafio, nós vamos ser tentados, tudo vai bater contra. Muitas vezes vai bater contra os nossos desafios, a nossa realidade, e a nossa tendência é parar. Não desanime. Não pare seus projetos, porque nós estamos na pandemia. Continue perseverando. Continue. Seja comprometido com aquilo que você se dispôs a fazer. Segundo ponto, para que nós possamos vencer os desafios, é ter a honra de cumprir os seus votos. Ter a honra de cumprir votos. Em Eclesiastes 5 fala sobre isso. Que aquele que faz voto a Deus e não cumpre, ele é tido como tolo. E ter a honra de assumir os seus compromissos e honrar com os votos que nós fazemos, com o voto que eu faço com a esposa, né? Eu costumo dizer que o que mantém um casamento, que leva um casal a envelhecer junto, nem é somente o amor, porque muitas vezes nos dias difíceis da vida, nas pandemias de um matrimônio, se é que você me entende, muitas vezes o amor fica maquiado, fica camuflado no meio dessa pandemia conjugal. Mas o que vai manter esse casamento é o compromisso. É a honra de poder manter, a hombridade de poder dizer: eu honrei você,
marido dizendo para a mulher, mulher dizendo para o marido: eu fiz um voto com você e eu não vou deixar de ser fiel com você, porque eu dei a minha palavra, a honra, o voto. Terceira coisa para a gente aprender a enfrentar e ser vencedores no desafio: tenha iniciativas próprias, seja proativo. Abraão falou para Eliezer: vai lá buscar uma esposa, faz um voto. Desafiado, assumiu o compromisso. Como ele tinha o comando da fazenda de Abraão, Abraão não pediu para ele levar nada, mas ele levou camelos, ele levou prata, ele levou ouro, para poder presentear aquele que iria dar a filha para a esposa de Isaac. Seja proativo. As pessoas que só fazem o que estão sendo pedido para fazer, elas não saem da mediocridade, do nível médio de vivência. Não é? Isso vale para trabalho, vale para o relacionamento em casa, vale para o relacionamento na igreja, em todo lugar, em todo âmbito aonde a gente estiver. Seja proativo, faça mais do que o dever está te pedindo, faça mais do que a obrigação te pede. Seja alguém proativo, seja alguém que tenha iniciativa própria. Eliezer pensava grande. Ele falou: eu vou lá, vai dar tudo certo, e eu vou honrar aquela pessoa que liberar a esposa para o Isaac. Pensa grande, sonhe grande. Você sabe que com muito amor e carinho eu quero dizer para você que tem pessoas que não têm ainda a capacidade de sonhar grande, porque nasceram dentro de um contexto pequeno, porque estão vivendo até hoje dentro de um contexto pequeno, parece que ainda não desenvolveram a capacidade de sonhar grande. Sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então sonhe grande, pense grande, seja proativo, sai na frente, faça aquilo que ninguém está fazendo, seja diferente naquilo que deveria ser para todos, sai na frente, faz o que Eliezer fez. Ele levou ouro, ele levou prata, ele levou camelos, e Abraão não tinha pedido nada. Ele poderia ter se resumido ao mandamento: eu vou lá buscar a esposa, ponto final. Não, ele foi e saiu na frente. Tenha iniciativa própria, seja proativo. Mais um ponto aqui de como vencer os desafios: tenha iniciativa espiritual. Por mais que você seja eficiente, há situações que as portas só abrirão através da oração. A grandeza do desafio é um convite a orar. Quando Deus nos desafia, Ele está chamando a gente mais para perto dEle. O desafio te leva, ele te empurra, ele te move para uma vida de maior intimidade com Deus. Por isso que Deus nos desafia, por isso que Deus nos enfia diante de alguns desafios que parecem tão grandes, porque é lá dentro desse desafio grande que você vai perceber que você sozinho não pode, e que aí você vai lembrar que tem um Deus que te chamou. Então você vai para o joelho, você se aproxima mais dele, você vence os desafios, você vence os obstáculos dos desafios, você vai vencendo, a tua fé vai crescendo, você vai encorpando, e é isso que Deus quer para nós, quer que a gente tenha iniciativa espiritual. Olha aqui para mim: não tome nenhuma atitude sem antes ter a certeza da resposta de Deus, sem antes ter ouvido Deus falar com você. Não mova uma palha nos mínimos detalhes sem antes Deus falar com você, nos mais pequenos detalhes. Pastor, como assim? Eu não troco meu carro por outro sem antes orar ao Senhor. Deus pode interferir até nisso, pastor. Na minha vida Ele tem interferido, Ele é meu amigo, o Espírito Santo é meu amigo, é meu Deus Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele tem o poder de ver ali na frente onde eu não posso ver. Ele sabe, Ele conhece todo o processo. Então eu falo para Ele: Deus, eu quero trocar de carro, por favor não me deixe ser enganado, porque eu sou seu filho, me ajuda, me direcione. E até hoje, graças a Deus, eu nunca comprei nenhuma bomba, né? Porque às vezes a gente acha enganado e compra uma bomba. Depois que comprou, aí fica com aquela bomba explodindo na mão lá, né? Então, tenha iniciativa espiritual. Eliezer aqui, ele tinha duas opções:
Ou ele aproveitava o momento para fugir, ou então ele aproveitava o momento para se aproximar mais de Deus e viver, e realizar, e enfrentar e vencer um grande desafio que tinha sido dado para ele: honrar a Deus e honrar o seu Senhor. Tenha iniciativa espiritual, querido. Não mova uma palha sem antes ter uma direção de Deus. Deus tem algo para você. Eu fiz um devocional esses dias, está rodando aí, você pode entrar lá no YouTube, você vai ver muito devocional que a gente faz no canal do Júlio Leandrini. Lá tem muitos devocionais que a gente faz, tem centenas deles lá. Eu não me lembro, talvez foi o último que eu falei, que a gente às vezes peca, irmãos, porque a gente não ora, não pede direção de Deus. A gente só ora quando as coisas parecem que vão favorecer a gente, porque a gente quer fugir daquela zona de conflito. Então a gente nem ora, a gente toma uma decisão, né? A gente tem que orar, pedir para que Deus direcione a nossa vida, pedir para que Deus nos dê a oportunidade de nos aproximar mais perto dEle. Amém ou não? Por exemplo, igreja, cada denominação tem um povo. Para cada povo Deus coloca um pastor. Cada pastor é um anjo da igreja. Eu falei no devocional, vai ver lá em Apocalipse, Deus usando João para falar às 7 igrejas da Ásia. Quantas igrejas? Repete aí: 7. Para cada um ele colocou um anjo, para cada um ele colocou um pastor, em cada uma tinha um povo, e para cada uma ele mandou uma recomendação diferente. Não era a mesma palavra para todos. Por isso que Deus tem muitas igrejas na terra, muitas denominações. Então, querido, tome cuidado. Até para trocar de igreja, você precisa ter uma direção de Deus. Porque se você sai debaixo da cobertura onde Deus te colocou e entra numa cobertura que não é para você, a sua vida não vai fluir, não vai fazer sentido. Aquela igreja, aquele ministério não faz sentido para você. Aí que você começa a ver problemas, você vê problema em tudo. Eu costumo pensar o seguinte, que quem vê problema em tudo na igreja não consegue se conectar, só vê problema, talvez há uma grande chance dele não estar conectado na igreja que ele deveria estar, né? Ou ele é muito crítico, ou ele não está onde Deus quer que ele esteja. E aí vale você orar a Deus, para que Deus te direcione. Não congregue numa igreja pelo nome dela, não congregue numa igreja pela beleza do pastor, porque se fosse assim, Lagoinha Tatuapé estava entupida de gente. Não congregue numa igreja pela eloquência de um pastor, não congregue numa igreja pela banda de louvor, não congregue numa igreja pelo ar-condicionado que tem. Congregue numa igreja tendo a certeza que foi Deus que te atraiu, te direcionou para lá. E aí tudo vai fazer sentido, porque problema vai ter em todas as igrejas. Todo pastor é humano aqui na terra e ele vai falhar com você. Todo líder é humano aqui na terra, ele vai falhar com você. O que nós precisamos é entender que nós estamos num processo, sendo desafiados. E o que nós precisamos para vencer o desafio é ter iniciativa espiritual. O que nós precisamos para vencer grandes desafios? Primeiro, aprenda a assumir compromisso. Segundo, tenha a honra de cumprir com seus votos. Terceiro, tenha iniciativa própria, seja proativo e tenha iniciativa espiritual, seja um homem de oração. Amém? Isso são os desafios. Nós seremos desafiados e vamos ser desafiados sempre. Vou repetir o que eu falei anteriormente. Nenhuma oportunidade chega na nossa vida sem que antes a gente passe por um desafio. Nenhum desafio é findado nele próprio. No fim da estrada de cada desafio, Deus colocará uma porta chamada oportunidade. Se você crê nisso, diga amém em nome de Jesus. E eu quero passar agora para o segundo ponto da mensagem. O que é necessário para aproveitar as oportunidades? O que é necessário para vencer grandes desafios, falamos agora. E eu quero pensar com você agora sobre o que é necessário para aproveitar as oportunidades, olhando agora para a vida de Rebeca. As oportunidades surgem em nossas vidas, muitas vezes a qualquer momento, em momentos inesperados. Precisamos estar atentos às oportunidades que surgem diante de nós. Precisamos estar atentos, né? Rebeca estava na casa dela lá, mais um dia normal da vida dela, sonhando, quem sabe Deus, o Senhor prepara um bom marido para mim, eu queria tanto me casar,
É a oração de toda donzela naquela época. Ela ia lá tirar água para levar para os animais. Tinha um horário específico que as mulheres iam todas juntas para tirar água, porque a mulher sozinha era perigoso, né? Então era no período da tarde. No período da tarde que as mulheres iam junto. Ela está lá, mais um dia, vamos lá tirar água. Até que uma oportunidade surge diante dela. Uma oportunidade surge diante dela. Agora vem cá, olha as conexões. Deus chamou Abraão, gerou Isaac, o filho da promessa, ia casar Isaac. Abraão, olha como Deus já estava movendo, irmãos, as coisas. Olha como é importante a gente estar debaixo do mover de Deus, senão a gente rompe com aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Quando a gente desiste de um desafio, a gente quebra o projeto de Deus muitas vezes no meio. Olha lá, Abraão orando por uma esposa, por uma nora, filho Isaac. Vai Eliezer e ora, tem iniciativa, assume o desafio. Olha o projeto. Rebeca nem está sabendo, mas Deus já está trabalhando para abrir uma oportunidade para ela. Você nem está sabendo, mas dentro dos desafios da vida, Deus já está proporcionando para você uma porta chamada oportunidade, que vai aparecer diante de você. Você vai acreditar no que eu estou falando quando essa porta chegar. Você precisa estar atento. Primeiro, quando essa oportunidade aparecer, quando essa porta chegar, o que eu preciso para aproveitar as oportunidades? Primeiro, coragem. Coragem. Seria uma grande oportunidade, isso não tem dúvida para Rebeca, mas era necessário muita coragem, pois a oportunidade representava muito na vida da Rebeca. Oportunidade e desafio, duas coisas que andam juntas, representava muito. Primeiro, mudança geográfica, ela ia ter que sair da casa dela e se mudar para a terra de Abraão, e ela ia ter que conviver com novos costumes, novas pessoas. Pega isso aqui, oportunidade muitas vezes vai aparecer diante de você, e vai exigir de você que você abra mão de algumas coisas para que você possa conectar em outras. Nem tudo, muitas vezes, que Deus dá para nós é eterno. Em algum momento nós vamos ter que desconectar para subir de nível. Muitas coisas nós vamos ter que deixar de lado para poder subir o nível. Nós vamos ter que quebrar crenças, paradigmas da nossa mente, que nos amarra e nos prende nesse quadradinho da nossa vida. E nós vamos ter que vencer isso, abrir mão de algumas coisas, para poder subir de nível, para poder avançar de nível, para que o novo, a nova oportunidade, a nova chance de Deus chegue na sua vida. Algumas coisas velhas vão ter que ficar para trás, e não vai ser fácil. Rebeca ia ter que abrir mão da casa, do conforto da casa dela. Rebeca ia ter que abrir mão do convívio das amigas. Rebeca ia ter que abrir mão da família para poder viver a oportunidade que Deus estava pondo diante dela. Existem oportunidades que Deus vai colocar diante de nós, e nós vamos ter que abrir mão de coisas importantes para nós. Não porque Deus quer que a gente sofra, não, mas para que Ele mostre para você que aquilo que você está considerando tão importante hoje nem se compara com aquilo que Ele tem preparado para você lá na frente. E enquanto você estiver preso aqui, você não vive o melhor de Deus lá. Então Deus, Ele vai despregar a gente, Ele vai desafiar a gente. Desapega disso para você viver o novo, para você viver um tempo novo, para você viver experiências novas. Desapega, viva o novo, recomeça, ano do recomeço, começa de novo, zero placar. Talvez você vai precisar fechar algumas coisas para Deus poder abrir outras. Olha aí Deus falando com você. E você vai precisar de coragem. Coragem não é ausência de medo, mas a determinação de enfrentar o medo. Ser corajoso, arriscar. Na vida da gente não tem como ser uma vida de conquistas e vitórias sem riscos. Calcule os riscos, mas enfrente os riscos. Calcule, planeje, mas tenha coragem, enfrenta, vai para cima. Quando a oportunidade chegar, não tenha medo. Vai para cima. Tem gente aqui comigo, aqui presencialmente na live, que participou da abertura dessa igreja. Desafio, começamos do nada. Deus colocou um sonho no coração, mas Deus já tinha um projeto. Deus já sonhava com você. Deus já sonhava com esse lugar, sonhava com esse endereço. Mas Deus põe no coração. Estava quietinho lá na minha igreja, pastoreando, bonitinho, lá em Quarto Centenário, preso dentro daquela vida. Mas Deus falou: tem algo maior para você. Só que para isso você vai ter que deixar algumas coisas para trás para poder viver o novo. E aí a gente vai, aluga hotel, aluga
lugar para fazer call work, essas coisas, para poder ter evento de igreja, de culto. Dificuldade para pagar muitas vezes, mas nós enfrentamos os desafios, tivemos coragem. Pastor, você não sentiu receio, medo? Não dá medo, às vezes dá uns passos. Quem anda comigo sabe, a tesouraria da igreja sabe. A gente não é irresponsável, mas a gente se move por fé. Quando Deus fala, a gente aprendeu com as experiências da fé a confiar em Deus. Quando a gente aprende isso, nós tomamos coragem para enfrentar o medo. Dá o medo de chegar ao final do mês e ter o dinheiro para pagar o aluguel no começo, mas depois que a gente vê os milagres de Deus acontecendo, o medo vai embora e nós incorporamos. Se Deus der agora o desafio de hora que abrir tudo isso aí, mudar para um prédio 6 vezes maior que esse aqui, nós vamos ir. Porque se Deus falou para ir, nós vamos ir. Dá medo? Dá um pouco, mas nós vamos enfrentar o medo, vamos para cima, vamos confiar, vamos desapegar desse prédio aqui, porque senão a gente fica aqui a vida inteira até Jesus voltar, e vamos para o maior. Ah, mas agora que ficou bonitinho, né? Eu mudei de prédio de igreja pelo menos umas 6 vezes. Ah, quando a gente fica bonitinho, ó, o telão bonitinho, agora que está tudo pintadinho, nós vamos sair. Irmão, a igreja é dinâmica, a igreja viva. A vida da gente tem que ser do mesmo jeito. Ah, agora que eu arrumei tudo bonitinho, agora que eu estou confortávelzinho, se prepara, porque se você acha que está confortável, Deus vai cutucar você, porque Deus não quer ver ninguém parado, estacionado na inércia e na zona de conforto. Deus vai te cutucar para te levantar. Deus quer ver os filhos dele avançando, crescendo. Conquistou uma casa própria, Deus quer que você conquiste uma melhor. Conquistou um carro, Deus quer que você conquiste um melhor. Conquistou uma posição no emprego, Deus quer que você conquiste um melhor. E para isso vai vir desafios. Desafios de preparação, de estudar, de se preparar, de levantar cedo, de avançar e ter coragem para ir para cima daquilo que Deus está abrindo, da oportunidade que Deus está pondo diante de você. Segunda coisa que eu preciso para aproveitar as oportunidades, exatamente o que eu acabei de falar: sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto, né? É difícil sair da zona de conforto. Rebeca tinha tudo dentro da casa dela, e agora ela tinha que deixar a terra dela para ir para um lugar que ela nem sabia onde era, para conviver com pessoas que ela nem imaginava quem seria. Ela não teve a chance de ir lá ver se ela queria. A resposta era naquele momento. Por isso a importância de nós caminharmos perto de Deus, para ter certeza que Deus vai mexer com a gente, e que é Ele que está tomando a iniciativa de nos cutucar para tirar a gente da zona de conforto. Precisamos tomar atitude, irmãos. Você precisa se mexer. Para de falar, de murmurar, e se mexe. Vai à luta, e Deus te honra, né? Tem gente que fica no cantinho lá da vida só reclamando também, né? Talvez não seja o seu caso, mas fica com aquela síndrome de Wall-E, né? Ó céus, ó vida miserável que eu levo, tudo acontece comigo, por que comigo? Para de reclamar, se levanta para fazer, vai para cima, arregaça as mangas, sai da zona de conforto, sai. Eu vou falar, irmãos, Deus está cutucando aqui, eu vou falar. Para com essa vida de ficar, porque tem gente adulta, eu vou falar, Deus está mandando eu te falar, desculpa, não estou pensando em ninguém, mas Deus está mandando eu te falar. Tem gente adulta que ainda vive grudado no pescoço da mãe e do pai. Desgruda, para de depender do seu pai e da sua mãe. Você precisa se levantar e ir. Vai catar latinha na rua, vai vender papelão, vai engraxar sapato, vai vender vassoura. Tudo isso que eu estou falando para você, eu fiz. Vai. Com 12 anos de idade eu catava papelão na rua. Meu pai ajudava eu, colocava na TL que ele tinha e nós levávamos no ferro velho. Recebia meu dinheiro e dava 30% para ajudar na despesa da casa. Agora tem gente marmanja aí, 50 anos de idade, 60 anos de idade, 30 anos de idade, está lá grudado no pescoço do pai, zona de conforto, dependendo do pai e da mãe. Se levanta, se mexe, faz alguma coisa. Está na hora de você deixar de depender e passar a honrar o seu pai e a sua mãe. Isso é muito forte, irmão, desculpa aqui, mas é que o Espírito Santo de Deus está mandando falar, então eu vou falar. Palavra confronta. Sai da zona de conforto, sai dessa inércia.
está tudo dando errado. Essa pandemia que não acaba, meu Deus, quanta morte, o que vai ser de nós? Vai pro joelho, irmão, vai orar. Sai da zona de conforto, inventa alguma coisa. Tem gente se reinventando aí, ó. Tem gente se reinventando, vendendo pela internet, fazendo alguma coisa. Tem gente que era empresário, hoje está lá fazendo coisinha para vender na internet, vendendo pelo Mercado Livre. Para de murmurar, se mexe, faz alguma coisa. Você é bom em fazer bolo, irmã? Faz bolo para vender. Você é bom em fazer torta? Faz torta para vender. Você é bom no que, irmão? Em pintura? Pega a casa para pintar. Inclusive estou precisando de pintor lá em casa. Pega a casa para pintar. Não, eu tenho um bom emprego. Como é que eu vou pegar no rolo de pintura? Então fica na zona de conforto e Deus nunca vai te levar para o nível de cima. Porque antes de Deus te colocar lá em cima, Ele vai provar você aqui no nível de baixo. Segura essa aí. Que eu preciso para aproveitar as oportunidades? Estar disposto a renunciar. Rebeca teve que abrir mão das coisas importantes para ela, da casa, família, parentes. As oportunidades chegam e muitas vezes a gente vai precisar renunciar. Tem muita gente que não avança, que não cresce, porque não consegue renunciar, abrir mão das coisas velhas. Tem gente que acumula coisa velha, né, irmãos? É ou não é? Tem gente que ainda tem videocassete guardado, toca fita. Tem gente que tem lá um monte de tranqueira guardado lá. Esse aqui que eu lembro não sei do que lá, esse aqui é porque eu lembro não sei do que. E vai guardando, guardando. Irmão do céu, limpa essa casa. Abre espaço para o novo. Não tem como vir o novo se o espaço dele está tudo ocupado com coisas velhas. É só uma conjecturação aqui. Se você tem apreço por videocassete, guarda o teu videocassete, né? Eu estou só fazendo um exemplo aqui, um trocadilho com você. Porque Deus, olha aqui para mim, estou encerrando a mensagem. Deus vai provar você antes de colocar a oportunidade diante de você. Você pegou ou não? Deus vai provar você antes de te dar a oportunidade. Eu lembro, olha aqui para mim. Fazem 26, quase 27 anos que eu sou crente. Eu me converti dentro de uma casa de recuperação. 1995, se não me falha a memória. Eu estou lá, na casa de recuperação um dia, 4 meses de convertido. 4 meses de convertido. Eu nem converti direito era ainda. Estava naquele processo. Vai um pastor pregar lá em Boituva, num sítio precário, e prega a palavra. Ele olha para mim e diz: eu vou te levantar para ser um pastor na face dessa terra. Eu vejo você com a Bíblia na mão, com o microfone suado e pregando. Isso foi há quase 27 anos atrás. Eu pensei comigo, esse cara está doido. Primeiro porque eu sou tímido, eu não consigo nem falar em público. Se tiver 5 pessoas, eu tiver que me apresentar, meu nome é Júlio, minha idade é tal, eu vou tremer e vou suar frio, e vou gaguejar. Falei, esse cara é doido, doente mental. Eu pensei comigo, chamei o pastor de doente mental. Falei, esse cara é xarope, deve ter cheirado alguma droga aí que eu não experimentei ainda. Já usei maconha, cocaína, crack, mas ele cheirou uma aí que eu não sei o que é não, meu. É que ele olha para mim, louco, errou. Ele achou alguém parecido comigo, aí se é Deus, Deus errou. Eu pensei que ele tinha errado. 4 meses. No 8º mês eu estava lá, quase para ter alta do tratamento. Veio um outro pastor de uma outra igreja e falou a mesma coisa. Falei, esses caras estão conversando, estão se combinando. Passou o tempo, eu vim para casa. E Deus foi ministrando no meu coração que eu ia ser um pastor. Vim para casa, saí de alta da casa de recuperação, fui congregar numa igreja. E nessa igreja eu comecei a ficar na igreja, olhar as coisas, e comecei a me aproximar dos amigos ali, que eu estava fazendo novos amigos na igreja, e uma nova vida, uma nova terra, uma nova fase. Os amigos de antigamente passou tudo, e eu comecei a ter interesse pela mesa de som, e eu comecei a trabalhar na mesa de som, e eu fui operando som, e eu lembro que aí eu fui também estudar teologia, não até então com a proposta de ser pastor, mas porque eu queria conhecer a palavra. E na teologia, Deus foi falando que eu seria pastor. Lá no curso, as coisas acontecendo, mas eu nunca tinha pensado de fato assim em ser pastor.
Deus é que vinha falando comigo, até que o chamado começou a queimar. Começou a queimar. Olha aqui para mim, irmãos. De quando Deus falou que eu ia ser pastor, até o dia que eu recebi a unção e a ordenação pastoral, se passaram quase 10 anos. Quase 10 anos. Deus vai te provar antes de abrir a oportunidade. Todo esse tempo foi uma escola, Deus provou, né? Eu achava que meu pastor não estava me vendo, onde já se viu, eu pensei tudo isso, mas Deus estava provando, o que é de Deus, Deus não vai falhar. O que a gente precisa fazer é manter a posição para não interromper o processo do agir de Deus. Quando a gente interrompe, a gente para, e quando a gente para, fica tudo estacionado na nossa vida, a nossa vida não anda. Olha aqui, irmão, deixa eu te falar uma coisa, sem medo de errar. Tem muita gente está orando, clamando, pedindo. Deus está pronto para derramar, a bênção está chegando. Às vezes, deixa eu fazer aqui uma conjecturação com você. Às vezes a bênção está nessa alturinha de chegar, ele quase que pega com a mão, aí ele desiste. Aí ele rompe com tudo, aí ele não aguenta, aí ele chuta o balde. E a bênção está parada aqui na vida dele. Ele vai embora, vai viver outra coisa. Ele desiste daquele trabalho, ele desiste da família, desiste da igreja, desiste de tudo, desiste do sonho, desiste do chamado. E está tudo paralisado. Passa anos com a vida paralisada naquilo que Deus chamou. E está bem pertinho aqui, é só voltar e se conectar que Deus vai fazer. Deus está falando isso no seu coração. Olha aqui, eu fecho nesse último ponto, de como aproveitar as oportunidades. Eu preciso dizer que Deus vai pôr oportunidade. Deus vai colocar desafio, e no final de cada desafio tem uma oportunidade, ou durante o desafio, as oportunidades vão acontecendo. Escuta isso, por favor, isso é rema na sua vida. A decisão será sua. É você que decide se você aceita ou não, se você renuncia ou não, se você vai ser aprovado ou não. Deus não irá decidir por você, é você que decide. A oportunidade veio na vida de Rebeca, e ela não foi forçada. A família perguntou: você quer ir com esse varão? Eu fiz menção no versículo 58, 59 e 60. E ela disse: sim, eu quero. Ela poderia ter dito não, mas ela disse sim. E porque ela disse sim, ela foi, se casou com Isaac. Deus curou a esterilidade dela, e ela teve por filho Jacó, que se tornaria Israel, que viria para a linhagem messiânica. Olha onde Deus quer nos levar. E muitas vezes nós interrompemos o processo. A decisão é minha, a decisão é sua. Deus vai levar a gente para momentos em que nós vamos nos posicionar de uma forma alinhada. Deus vai levar a gente para momentos que nós vamos ter que nos curvar e nos humilhar, diante muitas vezes até dos mais simples, porque Deus quer provar e forjar o nosso caráter e o nosso coração, antes de te abrir as grandes oportunidades que Ele tem para você. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Desafios e oportunidades andam juntos. Repete, digita aí comigo. Alguém pode digitar aí na live, no Facebook, no Instagram? Desafios e oportunidade andam juntos. Escute, toda oportunidade requer um desafio, e em todo desafio nasce uma oportunidade. Toda oportunidade requer um desafio, e em todo desafio nasce uma oportunidade.